Stanley Rowe, de 59 anos, jamais esqueceria aquelas palavras cortantes. Não. Precisamos de velhos como você nos atrasando. A jovem Vanessa Harper, de apenas 28 anos, as proferiu enquanto jogava os cabelos para trás, como se demitir um funcionário de 18 anos fosse mera formalidade. Stanley havia sido o gerente de operações da Harper Machinery em Indianápolis, Indiana, por quase 2 décadas. Não era o tipo de homem que fazia discursos ou exigia atenção em reuniões. Apenas a mão firme que mantinha as engrenagens funcionando em uma empresa que fabricava equipamentos industriais para metade das fábricas do meio oeste americano. Diante da demissão, Stanley apenas sorriu sarcasticamente. Assentiu uma vez e saiu do escritório de Vanessa. Sem argumentos, sem ameaças, sem drama. Simplesmente limpou sua mesa metodicamente enquanto os funcionários mais jovens desviavam o olhar. Alguns deles tinham sido contratados ainda adolescentes, agora homens e mulheres com famílias, e ele havia treinado cada um deles. Mas ninguém disse uma palavra enquanto ele empacotava quase 2 décadas de sua vida em uma caixa de papelão. Charles Harper tinha construído a empresa com as próprias mãos 43 anos antes, começando com um único torno em sua garagem e transformando-a em um negócio de 30 milhões de dólares através de pura determinação e uma reputação por maquinário confiável. Ele havia escolhido pessoalmente Stanley para administrar as operações quando sua saúde começou a falhar. Você é o único em quem confio para não cortar caminho, ele havia dito. Agora sua filha Vanessa, recém-formada em administração após viver 2 anos em Miami, havia decidido que a empresa precisava de modernização e novas perspectivas. Código para se livrar de qualquer pessoa que lembrasse como as coisas eram feitas antes das planilhas, substituírem o bom senso. Enquanto caminhava para sua caminhonete, carregando aquela patética caixa de itens pessoais, Stanley sentiu uma estranha calma. Porque o que Vanessa não sabia, o que ela nem sequer se dera ao trabalho de verificar, era que seu contrato de trabalho tinha uma cláusula muito específica. Uma que o próprio Charles havia insistido em incluir para evitar que Stanley fosse atraído por concorrentes. Uma multa por rescisão equivalente a 2 anos completos de salário, se ele fosse demitido sem justa causa. Stanley colocou a caixa no banco do passageiro e ficou sentado por 1 minuto, com as mãos descansando no volante. Através do para-brisa, podia ver o piso de produção, equipamentos que ele mesmo havia mantido, sistemas que implementara, pessoas que contratara, todos prestes a descobrir o que acontece quando o conhecimento institucional sai pela porta. Ele não bateu a porta. Não saiu cantando pneus do estacionamento. Apenas girou a chave, colocou a caminhonete em movimento e seguiu para casa para ligar para Harold Preston, amigo advogado que esperava por uma desculpa para assumir um caso corporativo tão direto como este. Stanley nunca foi do tipo extravagante. Casado por 29 anos com sua esposa Linda, antes do câncer levá-la 4 anos atrás, criou 2 filhos que estavam se saindo bem na vida. O filho em Denver trabalhando em uma empresa de engenharia, a filha ensinando para a 3ª série em Cleveland. Sua vida havia sido construída em torno de consistência e confiabilidade, a mesma abordagem que trouxera para a Harper Machinery. Charles Harper havia sido mais do que apenas um chefe. De muitas maneiras era a figura paterna que Stanley nunca teve de verdade, já que seu próprio pai havia desaparecido quando ele tinha 11 anos, deixando sua mãe para criar 3 meninos com o salário de secretária. Charles havia dado uma chance a Stanley quando ele tinha 41 anos, vindo de uma demissão de uma fábrica automobilística em declínio, sem nada além de experiência prática e um diploma de faculdade comunitária em engenharia mecânica. Diplomas não constroem máquinas, Charles havia dito durante sua entrevista. Homens com bom senso e habilidade o fazem. Charles o promoveu a gerente de operações em 2 anos. Eles não eram do tipo que saíam para pescar juntos ou iam ao bar depois do trabalho, mas havia um respeito entre eles que ia além do local de trabalho. Quando Linda ficou doente, Charles foi quem reorganizou o horário de Stanley sem que ele sequer pedisse, garantindo que pudesse levar a esposa a todos os tratamentos. Família em primeiro lugar, Stanley, sempre. O primeiro sinal de alerta veio cerca de 1 ano antes, quando Vanessa começou a aparecer nas reuniões, recém-saída da escola de negócios, carregando uma pasta de couro e deixando um rastro de perfume caro, falando sobre sinergia e disrupção de mercado. Stanley às vezes pegava Charles fazendo caretas diante das sugestões dela,
propostas que teriam acabado com o controle de qualidade ou terceirizado componentes que sempre fabricavam internamente, mas ele nunca a contradizia publicamente. Apenas corrigia as coisas discretamente depois. Ela precisa aprender, Stanley, ele disse uma tarde, apoiado no batente da porta do escritório de Stanley. Algumas lições não podem vir dos livros. O segundo aviso foi quando Charles anunciou sua aposentadoria 3 meses antes. Problemas cardíacos, ele disse, embora Stanley suspeitasse que fosse mais sobre sucumbir à pressão de Vanessa. Ele parecia derrotado quando entregou a Stanley o organograma atualizado com o nome de Vanessa no topo. Fiz ela prometer manter a equipe principal intacta, ele disse, sem encontrar os olhos de Stanley. A experiência que vocês trazem é o que faz este lugar funcionar. Stanley apenas assentiu, mas algo em seu intestino se apertou. A maneira como Charles não olhava diretamente para ele, como se soubesse o que estava por vir, mas não conseguisse se forçar a dizer. Na manhã seguinte à sua demissão, Stanley estava sentado à mesa da cozinha revisando seu contrato de trabalho com Harold quando seu telefone tocou. O nome de Charles iluminou a tela. Ele quase não atendeu, quase. Mas 18 anos de respeito não desaparecem da noite para o dia. Stanley. A voz de Charles soava tensa. Que diabos aconteceu ontem? Pergunte à sua filha, Stanley disse, mantendo seu tom neutro, não com raiva, apenas constatando fatos. Eu perguntei. Ela disse que você estava. Ele fez uma pausa, procurando palavras. Resistente à nova direção, disse que você estava minando a autoridade dela com a equipe do piso. Stanley não disse nada, apenas deixou o silêncio se estender entre eles. Charles o conhecia melhor do que isso, sabia que ele nunca minaria ninguém. Você vai abrir um processo, não vai? Ele finalmente perguntou. Já abri, Stanley respondeu. Harold Preston está cuidando disso. Charles exalou pesadamente. Eu disse a ela para olhar os contratos. Avisei antes de me afastar que havia proteções em vigor. Outra pausa. Ela disse que fez uma limpeza ontem. Você, Thomas, Jennifer, qualquer um com mais de 50 anos. O maxilar de Stanley se contraiu. Thomas havia sido nosso chefe de engenharia por 12 anos. Jennifer administrava o laboratório de controle de qualidade como se fosse seu reino pessoal, ambos insubstituíveis à sua maneira. Essa é a direção que você queria, Charles? Limpar todos que construíram o lugar com você. Você sabe que não é, ele disse com voz cansada. Mas eu dei o controle a ela. É dela para administrar agora. Stanley ouviu vozes ao fundo do outro lado. Uma delas distintamente a de Vanessa, aguda e exigente. Preciso ir, Charles disse rapidamente. Ela está... A ligação terminou abruptamente. Stanley colocou o telefone na mesa e olhou para seu contrato espalhado sobre a mesa. Seção 12, parágrafo 3. Em caso de rescisão sem causa documentada, conforme definido no apêndice C, o funcionário terá direito a uma indenização igual a 24 meses do salário atual. Harold havia destacado em amarelo. É a prova de falhas. Ele havia dito a Stanley mais cedo. Eles vão pagar ou iremos para o tribunal onde venceremos. E eles pagarão meus honorários. Também. Stanley caminhou até a janela com vista para o quintal. O bordo que ele e Linda haviam plantado quando se mudaram 26 anos atrás agora se erguia sobre a propriedade. Eles o nutriram através de 2 raios e uma doença que quase o matou. Remendaram-no, apoiaram. Deram-lhe o que precisava para prosperar. Algo mudou dentro de Stanley. Isso não era mais apenas sobre dinheiro. Era sobre valor. Sobre reconhecer o que a experiência traz à mesa. Sobre respeitar a fundação que outros construíram antes de você. Decidir reformar a casa. Ele pegou o telefone e ligou para Thomas, depois para Jennifer. Ao meio-dia, havia falado com todos os funcionários veteranos que Vanessa havia demitido. Alguns estavam em choque, outros furiosos, todos preocupados com seu futuro. Respire fundo, ele disse a cada um deles. Verifique seus contratos. Ligue para Harold. Então ele fez mais uma ligação para Douglas Klein, proprietário da Precision Parts do outro lado da cidade. Um homem que tentava contratá-lo há anos longe da Harper. Ainda interessado naquela conversa, ele perguntou. 3 dias após ser demitido, Stanley sentou-se em frente a Vanessa e ao advogado corporativo da Harper Machinery em um escritório no centro da cidade. Harold Preston ao seu lado, sua pasta de couro gasta aberta, o contrato de Stanley em destaque. Isso é ridículo, disse Vanessa, nem olhando para o documento. Estamos implementando uma nova direção.
Isso é causa suficiente. Harold, 67 anos, com o comportamento paciente de um homem que tinha visto todos os truques corporativos, simplesmente apontou para a cláusula destacada. Rescisão sem justa. Causa, conforme definido no anexo C, requer indenização igual a 24 meses de salário. Aproximadamente 320 mil no caso do Sr. Rowe. O advogado corporativo, um jovem chamado Justin que parecia recém-saído da faculdade de Direito, examinou o contrato com crescente desconforto. Senhorita Harper, a definição de causa aqui é bastante específica. Problemas de desempenho? Violações éticas? Atos criminosos? Ele era resistente à mudança. Vanessa interrompeu cruzando os braços. Isso é insubordinação. Onde está a documentação? Perguntou Harold. Advertências por escrito. Planos de melhoria, de desempenho. Porque o anexo C exige um padrão documentado, não uma única instância. Justin folheou uma pasta fina à sua frente, não encontrando nada. O rosto de Vanessa se enrijeceu. Tudo bem. Então nós lhe pagamos alguns meses de indenização e seguimos em frente. 24 meses, corrigiu Harold. Como estipulado. Isso é ridículo, ela respondeu bruscamente. Vamos oferecer 6 meses. Pegar ou largar? Stanley permaneceu em silêncio, observando-a. Naquele momento, ela lembrava seu pai, a mesma teimosia em sua mandíbula. Mas a teimosia de Charles sempre havia sido a serviço de construir algo. A dela parecia destinada a derrubar. Harold fechou sua pasta. Então procederemos com ação legal. A fase de descoberta deve ser interessante, especialmente em relação à rescisão simultânea de vários funcionários com mais de 50 anos. Os olhos de Justin se arregalaram ligeiramente. Ele se inclinou para Vanessa e sussurrou algo. Urgente. Ela o afastou. Antes de fazer ameaças, disse Vanessa a Stanley, ignorando Harold completamente. Você deve saber que estamos preparados para lutar contra isso. Você ficará preso nos tribunais por anos. Stanley finalmente falou. Eu tenho tempo. E vamos deixar claro em toda a indústria que você é difícil, ela acrescentou. Boa sorte em encontrar outro cargo na sua idade. Foi então que seu pai apareceu na porta. Stanley não via Charles desde sua festa de aposentadoria. Ele parecia mais magro, mais pálido, mas seus olhos estavam tão afiados como sempre. Vanessa, ele disse calmamente. Uma palavra. Estamos no meio de algo, pai. Agora. Não era um pedido. Eles saíram. Através da parede de vidro da sala de conferência, Stanley podia vê-los discutindo. Charles gesticulando enfaticamente, a postura de Vanessa ficando mais defensiva. Quando voltaram, Vanessa não olhava para Stanley. Justin, disse Charles, prepare o acordo de indenização conforme escrito no contrato. Pai, Vanessa começou. Agora não. Charles se virou para Stanley. Eu me desculpo, Stanley. Não é assim que eu queria que as coisas terminassem. Stanley assentiu uma vez. Nada mais precisava ser dito entre eles. Quando Harold e Stanley se levantaram para sair, Vanessa se colocou na frente dele. Isso não... Acabou. Vou revisar todos os relacionamentos com fornecedores. Qualquer empresa que contratar você pode esquecer de fazer negócios com a Harper. Charles empalideceu com suas palavras, mas não disse nada. Stanley apenas assentiu, novamente, pensando sobre sua conversa com Douglas Klein no dia anterior, sobre a oferta de parceria que ele havia feito, sobre o nicho de mercado que a Harper vinha ignorando há anos e que a Precision Parts estava pronta para entrar. Você está certa sobre uma coisa, ele disse a ela. Isso não acabou. O pagamento da indenização caiu na conta de Stanley uma semana depois. 320 mil dólares menos impostos. Mais dinheiro do que ele já havia visto de uma vez. Ele deveria ter se sentido vingado. Em vez disso, sentia-se vazio. Dinheiro não era o ponto, nem vingança, na verdade. Era sobre algo mais profundo. Naquela mesma tarde, ele se encontrou com Thomas Baldwin, o ex-chefe de engenharia, em uma lanchonete no meio do caminho entre suas casas. O lugar estava quase vazio às 3 da tarde. Apenas alguns caminhoneiros no balcão e eles em uma cabine nos fundos. Harold conseguiu 1 ano de indenização para mim, disse Thomas, mexendo seu café sem bebê-lo. Não tão bom quanto o seu acordo, mas melhor que nada. Eles querem que você assine um NDA? Thomas assentiu. Não posso falar sobre processos proprietários ou práticas de negócios por 5 anos. Ele deu uma risada amarga. 40 anos em engenharia e de repente não. Posso falar sobre meu próprio trabalho. Você vai assinar? Não vejo muita escolha. Tenho uma neta começando a faculdade no próximo ano. Stanley empurrou um cartão de visita pela mesa.
Douglas Klein, Precision Parts. Ele está procurando um consultor, disse Stanley. Alguém que entenda hidráulica de precisão, sem NDA necessário. Thomas olhou fixamente para o cartão. A Harper me processaria se eu aceitasse isso. Não se você estiver apenas aconselhando sobre padrões gerais da indústria. Não há nada proprietário sobre isso. Ele guardou o cartão lentamente. O que está acontecendo, Stanley? Isso não é como você, agitando as coisas. Stanley ainda não havia contado a ninguém sobre seu acordo com Douglas. Mas Thomas merecia saber. Eles trabalharam lado a lado por mais de uma década. Estou me associando à Precision, disse Stanley calmamente. Douglas está me trazendo para liderar uma nova divisão. Componentes hidráulicos especializados. O trabalho em pequenos lotes, alta margem, que Vanessa acha que é uma perda de tempo. As sobrancelhas de Thomas se ergueram. O trabalho personalizado. Charlie sempre disse que esse era o futuro da Harper. E Vanessa está matando isso para se concentrar na produção em massa. Ela acha que pode competir com fabricantes estrangeiros no preço. Ela não pode, disse Thomas categoricamente. Não com nossos custos de mão de obra. Eu sei. E Charles também. Thomas se inclinou para a frente. É por isso que você está me contando isso? Acha que Charles está envolvido de alguma forma? Stanley balançou a cabeça. Não, mas almocei com Jennifer ontem. Ela disse que Vanessa tem liquidado equipamentos. As máquinas especializadas que Charles comprou no ano passado para o trabalho personalizado. Ela já vendeu metade delas. Isso é mais de 2 milhões em equipamentos, disse Thomas, olhos arregalados. A preços de leilão, provavelmente conseguiu 30 centavos por dólar. Thomas recostou-se, compreendendo o que estava acontecendo. Ela está despojando a empresa, convertendo ativos em dinheiro. Stanley assentiu. E adivinha quem tem comprado propriedades em Miami? Jesus. Thomas passou a mão pelo rosto. Charlie sabe? Acho que não. Ele construiu aquela empresa para deixar um legado, não para liquidação. Eles ficaram em silêncio por um momento, ambos processando o que isso significava. Não, apenas para eles, mas para os mais de 100 funcionários ainda na Harper, para o trabalho da vida de Charles. O que você vai fazer? Thomas finalmente perguntou. Construir algo melhor, disse Stanley simplesmente. Algo que respeite tanto o passado quanto o futuro. Como Douglas Klein? Thomas soou cético. Douglas é apenas um investidor. Ele está há 2 anos da aposentadoria. Quer apoiar pessoas que sabem o que estão fazendo e depois se afastar. E deixe-me adivinhar, você precisa de um engenheiro que entenda hidráulica? Stanley sorriu pela primeira vez em semanas. A posição é sua se você quiser. Assim que seu NDA for limitado a informações realmente proprietárias, não conhecimento geral. Thomas o estudou. Isso não é apenas negócios para você, é? É, pessoal. É sobre valor, disse Stanley. Sobre construir algo que dure. É tudo que eu sempre quis fazer. 2 meses após sua demissão, Stanley estava sentado no escritório de Douglas Klein, revisando os planos arquitetônicos para a nova instalação. O armazém convertido no lado leste de seu novo empreendimento especializado em componentes hidráulicos personalizados. O nome tinha sido ideia de Thomas. Construa a partir dos cantos. Ele havia dito. É assim que você faz. Algo que dura. Douglas, um homem de peito largo com uma barba branca completa e mangas perpetuamente arregaçadas, espalhou os contratos de fornecedores em sua mesa. Oficinas mecânicas. Confirmaram, ele disse. Eles podem entregar as 5 primeiras unidades até o próximo mês. E o programador CNC? Começa na segunda-feira. Douglas me deu um olhar conhecedor. Ex-funcionário da Harper. Disse que você nos recomendou. Stanley assentiu. Jason Wright estava na Harper há 6 anos, brilhante com modelagem. Computacional, criminalmente mal pago. Vanessa havia cortado o orçamento de seu departamento em 30% enquanto dobrava seu próprio salário. Ele pediu demissão 2 semanas atrás. Quantos são agora? E perguntou Douglas. 7, respondeu Stanley. Todos de alto desempenho. Douglas assobiou baixo. A Harper está perdendo talentos rapidamente. As pessoas seguem boa liderança, disse Stanley. Vanessa não está proporcionando isso. O telefone de Stanley vibrou. Um texto de Jennifer, ainda trabalhando no laboratório da Harper, mas passando informações. Com sua aposentadoria a 3 anos de distância, ela não podia se dar ao luxo de sair, mas certamente poderia manter os olhos abertos. A mensagem continha uma foto de um memorando interno. Atrasos na produção. Problemas de controle de qualidade.
3 grandes clientes ameaçando cancelar contratos por prazos não cumpridos. Stanley mostrou a Douglas, que ajustou seus óculos de leitura para ver melhor. Exatamente. Como previmos, ele disse. A fuga de cérebros já está afetando a produção. Stanley guardou seu telefone, sem sentir satisfação com a notícia. A Harper empregava famílias que conhecia há anos. Pessoas com hipotecas, filhos na faculdade, pais em casas de repouso. O sofrimento deles não era seu objetivo. Deveríamos entrar em contato com a Midwest Manufacturing, disse Stanley, referindo-se a um dos maiores clientes da Harper. Informá-los que estaremos operacionais em 60 dias. Douglas assentiu, fazendo uma anotação. Já agendei uma reunião para a próxima semana. O gerente de compras está ansioso para conversar. Stanley levantou-se e caminhou até a janela com vista para o chão do armazém abaixo. Os trabalhadores estavam instalando as primeiras peças de equipamento, os ossos de algo novo. Algo construído sobre o respeito pela experiência e inovação igualmente. Seu telefone tocou. O nome de Charles Harper na tela. Devo atender, Stanley disse a Douglas, que assentiu e saiu fechando a porta atrás dele. Charles, ele atendeu. Stanley. Sua voz soava cansada, derrotada. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Um suspiro pesado. Eu sei o que você está fazendo. A nova empresa. Os funcionários da Harper que você está contratando. Stanley não disse nada. Não era ilegal, nem mesmo antiético. Apenas negócios. Não estou ligando para pedir que você pare. Charles continuou. Estou ligando para pedir sua ajuda. Isso pegou Stanley de surpresa. Que tipo de ajuda? Do tipo que pode salvar o que resta da minha empresa. Ele fez uma pausa. Vanessa tem vendido ativos, cortando caminho na qualidade. O conselho está preocupado. Eu também. Por que me contar isso? Porque você é o único que conhece cada parte da operação. O único que pode ver um caminho adiante. Outra pausa. E porque eu deveria ter ouvido você meses atrás quando me avisou que ela não estava pronta. Stanley fechou os olhos. Pensou em todos aqueles anos trabalhando ao lado de Charles, construindo algo de que ambos se orgulhavam, algo que empregava centenas de pessoas que confiavam neles para tomar boas decisões. O que exatamente você está pedindo, Charles? Venha à minha casa esta noite, às 7. Traga Thomas, se ele estiver disposto. O conselho quer se reunir para discutir opções. Opções? Sim, a voz de Charles se fortaleceu ligeiramente, incluindo uma mudança na liderança. Stanley olhou para o chão do armazém novamente. Para nossa operação pequena, mas crescente, para o futuro que ele estava construindo das cinzas da traição. Estarei lá, disse finalmente, mas não estou prometendo nada. Justo, alívio evidente em sua voz. Stanley? Sim? Obrigado por ainda atender minhas ligações. 6 meses após ser demitido, Stanley estava no fundo da sala de conferências principal da Harper Machinery. A reunião trimestral acabara de ser convocada, com Vanessa à frente da mesa, ladeada por sua nova equipe executiva. A maioria com menos de 35 anos, todos parecendo nervosos. Stanley não deveria falar até o final. Esse tinha sido o acordo com o conselho. Deixar Vanessa apresentar seus resultados trimestrais primeiro. Dar a ela a chance de explicar a queda de 37% na receita, os contratos perdidos, as falhas no controle de qualidade. Ela estava na metade de uma apresentação, culpando as condições do mercado e ineficiências legadas quando me notou. O que ele está fazendo aqui? Ela exigiu, apontando na direção de Stanley. Charles, sentado silenciosamente entre os membros do conselho, assentiu para o presidente, que se levantou. Vanessa, disse o presidente. O conselho chegou a uma decisão sobre a liderança da empresa. Seu rosto ficou branco. Vocês não podem estar falando sério. Stanley, o presidente continuou virando-se para ele. Gostaria de explicar o novo arranjo? Stanley deu um passo à frente segurando uma pasta, a mesma que Harold havia preparado para sua indenização 6 meses antes, mas com conteúdo muito diferente agora. A Harper Machinery está se fundindo com a Cornerstone Precision, disse Stanley, sua voz firme. O conselho aprovou o acordo de aquisição esta manhã. Vanessa riu rispidamente. Isso é absurdo. Eu sou a acionista majoritária. Não, disse Charles, levantando-se lentamente. Você detém 20%. Eu mantive 51%, que agora votei a favor da fusão. Stanley deslizou a pasta pela mesa para ela. A Cornerstone absorverá a divisão de hidráulica personalizada da Harper. O resto continuará sob nova liderança. Minha liderança, disse Thomas entrando pela porta.
Vanessa folheou os documentos, suas mãos tremendo. Isso é. Negócios, Stanley concluiu para ela. Nada, pessoal. 1 ano após a fusão, Stanley estava no centro de produção ampliado que agora abrigava tanto a Cornerstone Precision quanto a Harper Custom Hydraulics. Os trabalhadores se moviam eficientemente entre as estações, o ritmo das máquinas criando uma sinfonia de produtividade, que ele sentira falta durante seus meses afastado. Charles juntou-se a ele na plataforma de observação, apoiando-se fortemente em sua bengala. Sua saúde não havia melhorado, mas seu espírito sim. Ver a empresa prosperar novamente tinha sido o melhor remédio. Os números trimestrais chegaram, ele disse, entregando um relatório a Stanley. Os melhores em 5 anos. Stanley assentiu, examinando os números. Margens de lucro em alta. Retenção de funcionários estabilizada. 3 novas patentes registradas. Vanessa ligou ontem, disse Charles calmamente. De Miami. Stanley ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Após a fusão, ela havia pegado seu acordo e desaparecido. Sem despedidas, sem desculpas. Ela está começando uma empresa de consultoria. Ele continuou. Perguntou se eu investiria. E você vai? Charles balançou a cabeça. Disse a ela para voltar primeiro a Indianápolis. Aprender o negócio desde o início. Do jeito que eu fiz. Do jeito que você fez. E? Ela desligou. Ele sorriu tristemente. Mas ligou de volta esta manhã. Perguntou se a oferta ainda estava de pé. Abaixo deles, Stanley observava Jason treinando 2 novos programadores em nosso sistema mais recente. Jennifer em seu jaleco de laboratório, inspecionando componentes com sua precisão característica. Thomas em uma estação de trabalho, esboçando uma modificação de design à mão antes de transferi-la para o computador. Experiência e inovação trabalhando lado a lado. Não em conflito, não um substituindo o outro, mas construindo algo mais forte juntos. Sabe, disse Charles, quando escrevi aquela cláusula de indenização em seu contrato, nunca imaginei como isso acabaria. Stanley sorriu. Nem eu. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando a empresa que ambos ajudaram a construir continuar a crescer. Algumas lições são caras, mas as que ficam, as que mudam a forma como vemos o mundo, essas sempre valem o preço. Então esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, curtir o vídeo e comentar o que você achou do vídeo. Até o próximo vídeo.